pessoal, eu sou a professora Rebeca e venho hoje trazer o método das forças aplicado a treliças. Então, vamos fazer um exemplo que está aqui demonstrado, tá? Essa é uma treliça plana, que é o único tipo que a gente vai acabar trabalhando, né? E aqui na região central dela, a gente tem uma barra passando sobre a outra. Não existe uma intersecção entre as barras, então eu coloquei esse pontilhado justamente para demonstrar isso, né? Que, por exemplo, esta barra 5 está passando atrás da barra 4. Bom, como sempre no método das forças, a gente começa determinando o grau de hiperestaticidade. Aqui o que nós podemos verificar que existem duas reações e aqui uma reação. Em se tratando de treliças, o cálculo do GH é um pouquinho diferente. A gente diz que o GH é a soma de um grau externo mais um grau interno. Bom, o que é o grau externo? O grau externo é o que a gente já conhece, são as reações menos 3, porque a gente está sempre trabalhando no plano. Então, como eu já indiquei aqui, existem 3 reações, descontando as 3 equações de equilíbrio. A gente tem um G0. Bom, mas não está finalizado ainda, eu preciso determinar esse GI. E essa é a novidade em relação a treliças. Porque o GI vai nos dizer se internamente eu tenho uma distribuição de barras e nós que leva a uma estrutura isostática ou hipostática ou hiperestática, certo? Por final, o que vai valer mesmo é o GH, que vai ser a consideração dos dois. Este cálculo de GI justamente se justifica em treliça porque as treliças são compostas por muitas barras e tem vários nós, o que não acontece nas outras estruturas. Bom, para calcular o GI, eu devo fazer o seguinte: o número de barras menos 2 vezes o número de nós menos 3, certo? Então, quantas barras a gente tem? Elas já estão inclusive numeradas, né? A gente tem 6 barras, menos 2 vezes da fórmula nós. Então, A, B, C e D são 4 nós. Menos 3 também da fórmula. Isso vai dar o valor 1. Então, no final, o GH vai ser 0 mais esse valor unitário. Com isso, o GH fica igual a 1. Ou, se a estrutura é uma vez hiperestática, quer dizer que todo o meu cálculo vai envolver a análise de um hiperestático, ou seja, eu tenho que tirar uma restrição, tirar alguma coisa da estrutura para que ela se torne isostática e eu consiga calcular aplicando as equações de equilíbrio. Ok? Então, a etapa seguinte é justamente de desenvolver essa estrutura auxiliar, que é o sistema principal, porque ele que é utilizado em todo o cálculo. Bom, em treliça, pessoal, tem basicamente duas frentes, tá? A gente pode seguir alterando vínculos, mas também pode tirar barras. Por quê? Bom, verifiquem que aqui a gente realmente já calculou 2 parâmetros, um externo e um interno. Então, considerando que o GI deu maior que 1, eu vou partir para uma abordagem de tirar barra, tá? Se o GE der maior que 1, talvez a melhor opção seja
alterar vínculo, tá? Qual barra que eu posso tirar? Eu tenho que avaliar cada situação, cada treliça é uma situação diferente. Mas na verdade existem várias barras que podem ser tiradas. Eu só não posso tirar uma barra que absorve uma força sozinha, tá? Isso não acontece, porque aqui onde a gente tem as duas cargas e onde tem as reações, a gente tem várias barras chegando. Então, se eu tirasse uma delas, ainda ia ter barra para suportar aquela carga. Bom, então, aqui eu optei por tirar a barra 5. Então, eu vou representar a nova estrutura, que é o sistema principal. Bom, gente, aqui tá a nova estrutura. Se vocês lembrarem, em todos os casos, né, que a gente estudou viga, a gente estudou pórtico, a gente tem que representar o que é essa alteração, né, e atribuir a ela uma incógnita, no caso x1. O que seria aqui? Bom, quando eu tiro essa barra 5, eu tô tirando uma força que existe nessa barra, porque as barras de treliça têm forças na direção da barra, certo? Ela só tem força normal, que segue a direção da barra. Então, se eu tirei essa barra, eu tirei a força que passava por essa barra. Então, a gente tem que representar, quando eu tiro a barra, a força que ela representava. E aqui, então, eu vou desenhar uma força na direção da barra 5, no nó B, e também tenho que desenhar uma força na direção da barra 5, no nó D. Percebam o jeito que eu desenhei aqui. Quando a gente estuda a treliça, existe a possibilidade de tração e a possibilidade de compressão na barra. Pessoal, a força que eu representei como x1 é uma força interna, tá? Então, se eu tivesse lá a barra da treliça, tração sempre vai ser uma força sim. Pode parecer que isso seja compressão, mas é que essas forças vermelhas são as forças internas e a força verde é a força externa. Então, na verde a gente consegue ver bem a intenção de esticar o elemento. A compressão a gente representa com a força chegando no nó, tá? Isso pode parecer tração, mas não é, porque a força vermelha, de novo, é uma força interna. Externamente as forças estão assim. Como eu sei que as forças estão assim? Porque em cada nó a gente tem que ter o somatório zero, tá vendo? E se eu olhar a barra interna, tem que dar zero. E se eu olhar a barra como um todo, também tem que dar zero. Então, uma estrutura em equilíbrio vai ter sempre o somatório de forças nulo. Bem importante, a gente atribui tração como positivo e compressão como negativo. Então, o que eu fiz aqui? Eu chutei uma força na barra 5 como tração. E eu sugiro que sempre se chute algo positivo, para a gente não se confundir nos sinais, tá? Então, positivo, tração, é força saindo do nó, tá? Bom, o que a gente vai fazer em seguida? A gente precisa idealizar o nosso cálculo, né? A gente precisa visualizar todas as etapas do cálculo. Bom, pessoal, aqui eu já montei a tabela que vai nos ajudar a calcular e eu já vou explicar ela. Então, montando primeiro os casos que a gente vai analisar. O caso 0, como sempre, tá? É o sistema principal mais as cargas externas. É isso aqui. O que a gente vai calcular nesse caso 0?
a gente vai calcular o deslocamento delta 0 que está associado à barra que foi retirada. Então, basicamente, seria o encolhimento ou esticamento, tá? Dessa barra 5 que a gente tirou. Então, como sempre, pessoal, esse 1 aqui está relacionado com o hiperestático, com x1, e este segundo valor aqui está relacionado com o caso, tá? Então, nos dois casos, 0 e 1, a gente vai estar calculando um delta que representa o encolhimento ou esticamento da barra que foi retirada. Bom, agora então, montando o que se tem no caso 1. No caso 1 é o sistema principal mais, como sempre, o x1 igual a 1. Aqui a gente tem novamente a treliça do sistema principal e o x1, o que vai ser? Bom, o x1 quer representar a força na barra que foi tirada, então se é força vai ser 1 kN para que fique uma carga unitária, já que a gente está usando as unidades de força em kN. Então aqui eu vou colocar o valor 1 kN e aqui também, tá? Tem que ser nas duas extremidades onde a barra estava em contato. Bom, o x1 de fato é a força na barra, só que não vale 1, por isso que tudo que tem no caso 1 tem que ser sempre multiplicado pelo x1. Aqui a gente vai calcular o delta 1, que é este deslocamento associado à barra. O primeiro 1 está associado ao x1 e o segundo 1 é do caso 1, tá? Como sempre, a equação que a gente vai estar trabalhando vai ser que o valor delta 10 mais o valor delta 11 vezes o x1 é igual a 0, tá? O valor no caso 0, o valor no caso 1 vezes o x1 igual ao valor real, tá? Bom, pessoal, por que eu tô trabalhando em forma de tabela aqui? Não é necessário, não é obrigatório, mas eu acho que convém, tá? Porque para calcular esse delta 10, eu vou ter que analisar o caso 1 e o caso 0. E aqui eu vou precisar só o caso 1, tudo bem. Mas a gente vai ter que ver o efeito em todas as barras, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vai analisar todo o caso 0, tá vendo? Aqui tá o esforço axial na barra no caso 0. Por que a gente não analisa o momento fletor? Bom, lembrar, né? Treliça não está sujeita a momento fletor. As barras da treliça só demonstram esforço normal, por isso que é o esforço normal que a gente está calculando, tá? Então, analisar o caso 0 significa calcular todos os esforços normais. A gente vai calcular e vai trazer aqui para essa tabela. Então, isso aqui, essa coluna vai resumir o que a gente fazia caso 0, o que a gente fazia na etapa 4A. Aqui, a gente vai analisar o caso 1, é basicamente o que a gente fazia na etapa 4B. Não precisa estar pensando, tá? Exatamente como nós fazemos nos outros tipos de estrutura, mas eu tô trazendo esse paralelo para não parecer que é alguma coisa totalmente diferente, tá? Aqui a gente vai estar comparando o caso 0 com o caso 1 justamente para calcular o delta 10. Então, isso aqui a gente estaria fazendo na etapa 4C, tá? E vai ser justamente multiplicar os dois ainda pelo valor do comprimento dividido por E vezes A. Percebam que aqui, como é esforço normal, a gente não vai usar inércia, vai usar a área da barra.
Aqui, pessoal, quando a gente multiplica o N1 pelo próprio N1, né, era o que a gente fazia na etapa 5. E por final, quando a gente tiver, então, esse valor aqui, o somatório de todos os efeitos nas barras, este valor é o ΔI zero. E o somatório desta coluna aqui, que envolve a multiplicação só do caso 1 por ele mesmo, é o ΔI1. Tendo estes dois valores, a gente volta para a equação, resolve o valor do x1 e pode calcular o n real. Como que é o n real? Pega o valor n0 mais o valor do n1 vezes o x1. Então, o que a gente precisa? Calcular os esforços normais no caso 0 e no caso 1 e transpor para essa tabela aqui. O restante é só multiplicações dentro da mesma tabela. Como que a gente vai analisar, então, a estrutura para definir os esforços normais? Existem dois métodos, pessoal, principais, tá? O método dos nós e o método das seções. Eu vou optar pelo método dos nós, mas fiquem à vontade para usar o método que vocês quiserem. Bom, no método dos nós, eu posso começar calculando as reações, ou eu posso começar por um nó que só tenha duas incógnitas. Se eu não tiver um nó que só tenha duas incógnitas, eu obrigatoriamente preciso calcular as reações primeiro, tá? Mas aqui, olha só, não posso esquecer que incógnitas são reações também, né? Então, aqui tem uma reação e aqui tem duas. O único nó, no caso 0, que só tenha duas incógnitas é o nó B, porque tem duas barras. A força em cada barra é uma incógnita. No nó C, a gente tem 3 barras, 3 incógnitas, mais uma reação, 4 incógnitas. No nó D tem 2 barras, 2 incógnitas, mais 2 reações, são 4 incógnitas. E no nó A tem 3 barras chegando, então 3 incógnitas. Então, só tem como começar pelo nó B, ou então calcula as reações primeiro, tá? E depois escolhe o nó D, tá? O nó C também não daria. Então, nó B. Eu vou representar todas as forças que estão nesse nó. A gente tem aqui a força de 20 kN e a força nas barras. Bom, eu vou fazer sempre a representação da tração, porque tração é positivo. Como que representa a tração? Força saindo do nó. Então, aqui na barra 6, a força vai estar saindo do nó, assim. E na barra 1, eu vou representar uma força assim, porque está saindo do nó. Vejam que o efeito na barra é de tração e seria positivo. Não quer dizer que a direção da força, pensando só em força, seja positiva, certo? Bom, com isso a gente vai fazer o somatório de forças em x igual a 0. Bom, aqui a gente vai usar uma outra convenção, pessoal. Aqui me interessa a direção da força, independente do efeito dela. Então, para a direita vai ser positivo. A gente só tem F1. F1 seria menos F1, porque tá para a esquerda, igual a 0. É bem importante, tá, gente? Existem duas convenções aqui. A convenção do efeito da barra, que me diz se ela está em tração ou compressão, e a convenção só do sentido da força, tá? Só para eu equacionar. São convenções diferentes que estão andando juntas aqui. Em relação ao somatório de forças em Y, o que eu tenho? O menos 20 e o menos C, F6. Tudo isso igual a 0. Com isso, F6 igual a menos 20. Bom, pode parecer óbvio, né, que essa força 6 teria que ser para cima. Se vocês colocassem direto para cima,
não tem problema, só que vocês teriam que entender que o efeito nesta barra seria de compressão, e mesmo que a força está para cima, eu preciso colocar aqui nesta tabela o efeito. Então, eu preciso colocar com o sinal negativo, porque a gente tem compressão, tá? Então, ó, vejam só, F1 0 e F6 menos 20. Ok. Agora, eu vou para um outro nó que só tenha duas incógnitas. Vou escolher o nó A, que tem as duas incógnitas aqui, a barra 4 e a barra 3. Bem importante, pessoal, esqueci de comentar, mas às vezes gera confusão. Preciso colocar aqui nessa tabela todas as barras e não mudar a numeração das barras. Então, vou trazer aqui de novo a numeração, tá? 1, a 2 é aqui embaixo, 3, 4, a 5 foi o que eu tirei e a 6. Não devo renumerar, tá? Não posso. Mesmo que eu tirei a barra 5, ela tem que constar na tabela e eu não posso ignorar ela, tá? A gente já vai ver como vai ficar. Bom, agora no nó A, o que a gente tem? A gente tem novamente uma força de 20 kN. Tem a força na barra 1. Bom, a força na barra 1 a gente já viu que é 0, então nem vou representar. Se ela fosse um valor não nulo, eu precisaria representar. A força na barra 4 e a força na barra 3. Ok? Então, somatório de forças em x igual a 0. Tanto faz a ordem, tá? Mas aqui eu escolhi x primeiro para que eu consiga definir o valor do F4 diretamente. Então, o 20 é vertical, o F3 também. O F4 tem uma parcela horizontal aqui, tá? E uma parcela vertical. Eu preciso saber o ângulo. Se vocês verificarem na figura, os dois lados da treliça tem 3 metros, então aquele ângulo ali é o mesmo e vale 45. Se não fosse 3 metros, né, se fossem medidas diferentes, vocês poderiam usar arco tangente para descobrir o ângulo. Então, aqui eu teria F4 vezes seno ou cosseno de 45, tá? Tanto faz, já que 45 tem o valor dos dois igual a 0. Na verdade, o F4 é igual a 0. Agora, somatório de forças em Y igual a 0. A gente tem o menos 20 e o menos F3. F3 igual a menos 20. Poderia ser óbvio para vocês, de novo, que o F3 teria que ser para cima. Mas se vocês colocam para cima, vocês não podem esquecer que, na verdade, isso representa a compressão para aquela barra. E mesmo estando para cima, tem que colocar o sinal negativo, tá? Então, vou preencher aqui na tabela. 4, 0. Ok, tá faltando a barra 2. Para analisar a barra 2, eu escolhi avaliar o nó C, certo? Então, o que a gente tem no nó C? Existe uma reação, tá? Eu vou chamar reação vertical em C. Também a gente tem a força na barra 6, agora bem importante, a força na barra 6 a gente já conhece. Então, eu preciso colocar ela bem certinha, eu não posso colocar qualquer coisa. Existem duas opções, eu posso colocar a força saindo do nó com o valor de menos 20, ou eu coloco ela bem certinha como ela é para ser, que é 20 kN para baixo. Por quê? Porque é compressão entrando no nó,
tá? E, por final, ainda falta a barra F4, que a gente descobriu que é zero, então não preciso nem representar. E a barra F2, que eu vou representar como tração saindo do nó. Pessoal, aqui eu poderia descobrir o RVC, mas na verdade não me interessa, tá? Eu vou fazer o somatório de forças só em X, porque eu quero saber só o valor da barra na barra F2. E aqui, pessoal, só tem a força F2 horizontal, não existe nenhuma outra. Então, F2 também é igual a zero. Faltou indicar o valor na barra 5, mas essa barra nem existe. Bom, então a gente vai colocar zero. Percebam que esse valor não foi calculado, mas ele foi indicado, tá? Terminamos a primeira coluna. Agora vamos para a análise do caso 1. Pessoal, sugestão bem importante. Como vocês já resolveram a treliça, é a mesma treliça, só tá com cargas diferentes. Sigam exatamente a ordem que vocês fizeram no cálculo anterior. Então, o que a gente fez primeiro? A gente começou pelo nó B, então vamos fazer novamente a ordem. Nó B, nó A, nó C, tá? O que a gente tem no nó B agora, no caso 1? Bom, a gente tem a força inclinada de 1 kN e tem as incógnitas F6 e F1. Bom, somatório de forças em X igual a zero. O que a gente tem? A gente tem a força F1 negativa e tem a força 1. Só que essa força, ela tá inclinada, né? Ela tem duas componentes. E esse ângulo ali é 45. Para os dois. Então, o que a gente vai ter? Na componente X, a gente tem menos 1 kN vezes seno ou cosseno de 45, tá? Isso tudo igual a zero. Com isso, F1 vai ficar menos 0,707 kN. Vou partir somatório de forças em Y. A gente tem o menos F6 e tem a força de 1 kN inclinada para baixo também, então menos 1 kN vezes, eu vou usar seno aqui, só para demonstrar que se um é cosseno, o outro vai ser seno, tá? F6, então, é igual também a menos 0,707. Então, aqui na tabela, na força 1 e na 6, eu já tenho os valores. Ok, então vamos pro nó A. No nó A, a gente tem a força 1. Bom, a força 1 é de compressão, valor 707. Então, eu já vou colocar o sentido correto, tá? Já vou colocar o sentido correto. A outra alternativa seria colocar como tração, mas levar o sinal junto. A força na barra 4, que eu não conheço, por isso eu vou colocar como tração. E a força na barra 3, que eu também não conheço, por isso também vou colocar como tração. O ângulo aqui é 45.
para essa força que está inclinada. E somando, então, as forças em X, a gente tem menos 0,707, porque tá para a esquerda, mais F4 vezes cosseno de 45, igual a zero. Então, F4 vai ficar igual a aproximadamente 1. Somando as forças em Y igual a zero, a gente tem uma parcela do F4, né? Que vai ser justamente menos F4 vezes seno de 45 e o menos F3. Como eu já conheço o valor aqui, né? Eu tenho menos 1 vezes seno de 45 menos F3 igual a zero. O F3, então, vai ser igual a menos 0,707 kN. E com isso eu posso completar esses dois valores aqui na tabela. O último nó que a gente está analisando é o nó C, certo? Então, no nó C, a gente tem a força F6, que é uma força de compressão, por isso para baixo, 0,707 para baixo entrando no nó. E a gente tem também uma reação, a força na barra 4, que ficou positiva de tração, igual a 1 kN. E a força na barra 2, que é incógnita. Eu vou, então, fazer o somatório só das forças em X, porque a força que eu quero descobrir está em X, tá? Se quiser definir a reação, ok, mas não é uma informação que eu preciso. Então, em X, o que a gente tem? A componente horizontal da força 4, que vai ser menos 1 vezes cosseno de 45, menos o F2. Esse aqui. Ok? Então, F2 é igual a menos 0,707 kN. Com isso, a gente preenche aqui. Estaria faltando o F5, a força na barra 5. Bom, pessoal, a gente tem a força na barra 5, é o 1, né? A barra não tá lá, mas é como se estivesse, tá? O que a gente vai fazer agora é justamente fazer as multiplicações das colunas. Na verdade, aqui tá faltando a primeira coluna, que é o L sobre E vezes A. Mas isso é bem tranquilo da gente calcular. Vou preencher aqui os valores. As barras 4 e 5 não tem a medida indicada, porque são barras na diagonal, certo? Mas a gente pode calcular por Pitágoras, tá? O comprimento delas fica em torno de 4,24 metros, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer essas multiplicações aqui, né? Bom, pessoal, aqui eu já calculei todas as multiplicações, inclusive os somatórios. Bem importante cuidar o sinal, tá? Aqui esses dois ficaram positivos justamente porque a gente tem dois sinais negativos. E na verdade aqui no cálculo do N1 vezes N1 sempre vai ser positivo, porque mesmo sendo um valor negativo, a multiplicação dos dois leva a um valor positivo. Já passei para a etapa 6, para a resolução da equação, em que eu já substituí o somatório, que é os deltas, né, na equação que a gente tinha.
Com isso, o x1 é igual a menos 5,86. O que significa isso? A força real na barra 5 é menos 5,86 kN, tá? Já posso substituir aqui o valor, certo? E para achar os demais? Bom, para achar os demais, aqui eu vou ter 0 mais menos 5,86 vezes menos 0,707, que dá 4,14 positivo. Na barra 2, a gente vai ter esse mesmo resultado. Bom, na barra 3, o cálculo é menos 20, menos 5,86 vezes menos 0,707. O resultado disso fica menos 15,86 kN. A barra 4 também vai ficar com o valor de menos 5,86, por quê? 0 menos 5,86 vezes 1. E por fim, a barra 6 vai ficar também com o valor de menos 15,86. Pessoal, então o valor nas barras a gente já tem aqui. A gente tem que lembrar, isso aqui é tração, isto também é tração, e todas as outras estão em compressão, por causa do sinal negativo, tá? Então, a dica é sempre chutar tração positivo para facilitar na análise dos sinais e dos esforços. Aqui, eu não vou me deter no desenho do diagrama. Basicamente, seriam retângulos seguindo a direção das barras com esses valores aqui, para cima positivo, para baixo negativo, tá? De fato, isso aqui nos interessa bastante. O diagrama seria a representação disso, tá? Então, pessoal, eu espero ter contribuído e com isso a gente finaliza o nosso exercício.